Ronaldo! My word, that is unbelievable. Mette fuori il limite, Ronaldo, carica dentro, gol! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos contar a história muito interessante do Ronaldo Fenômeno. Exatamente, o Ronaldo Nazário de Lima. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 18 de setembro de 1976, mas nasceu lá no bairro de Bento Ribeiro, de família simples. O Ronaldo sempre foi apaixonado por futebol, tanto é que fugia de casa, fugia da escola para ir bater uma bolinha, inclusive frequentava o Valqueire Tênis Clube, que é um clube que ficava ali no bairro vizinho ao bairro que ele morava, Bom, ele ia lá para dançar e também para jogar futebol de salão com aquela bola pesadona que tinha antigamente de futsal, lembra dela? Pois é, ele ali deu os primeiros chutes, e acabou inclusive se inscrevendo e ingressando no time de futebol de salão do clube, Aí se destacou por ali e então alguém deu a ideia dele ir treinar no Flamengo. E ele então resolveu ir para o Flamengo, para a peneira braba, aquela peneira que tem uma pancada de garotos lá. Ele acabou até se destacando, porém não deu muito certo porque a distância entre o Flamengo e a sua residência era muito longa, ele tinha que pegar trem, ônibus, e no final das contas a mãe dele falou: filho, não dá, não tem dinheiro para pagar tanta condução. Ele acabou então optando pelo São Cristóvão, que fica quase no meio do caminho, apenas um trem, E no São Cristóvão ele se destacou, O time inclusive pagou as suas passagens de ida e volta e nesse destaque, ele acabou inclusive fazendo um contrato com os empresários Alexandre Martins e o outro era o Reinaldo Pita. Bom, esses caras inclusive tentaram vender para o Botafogo e para o São Paulo, porém nenhum dos dois quis saber de nada com o moleque dentuço, Aí apareceu quem? O Jairzinho, furacão da Copa, lembra do Jair? Pois é, o Jairzinho acabou comprando o passe do garoto por $10 mil e acabou repassando para o Cruzeiro. Lá no Cruzeiro, ele estava aí nessa época com 16 para 17 anos, e nessa época, inclusive, ele também fazia parte da seleção brasileira, sub-17. Foi destaque porque a seleção estava num período ruim pra caramba, e ele foi um dos poucos destaques naquela seleção naquele ano, Isso foi lá para o ano de 1993, Bom, e ainda, este ano, o Dentuço foi artilheiro de vários torneios lá que ele participava, Bom, foi destaque absoluto, entrando no time de titulares, time profissional do Cruzeiro. E aí apareceram algumas jogadas interessantes, e uma delas, muito interessante, foi um jogo, inclusive, entre Cruzeiro e Bahia pelo Brasileirão, Campeonato Brasileiro, em que o Cruzeiro meteu 5 no Bahia, e ele fez todos os 5 gols do jogo, inclusive um gol lá meio esquisitão, em que o goleiro Rodolfo Rodrigues, experiente goleiro, largou a bola ali perto dele, ele foi lá e meteu no gol. Foi aquele gol, inclusive, deu o que falar na televisão, passou várias vezes, Aquele, inclusive, foi um gol que fez com que ele se despontasse, Bom, a partir daquele lance, então, o Ronaldo passou a ser visto assim de forma diferente, O valor do seu passe aumentou em alguma coisa assim, tipo 1000%. E ele estava com apenas 17 anos, Ele acabou, inclusive, sendo artilheiro do Cruzeiro, marcando 12 gols em 14 jogos, e foi o terceiro artilheiro da competição. No ano seguinte, em 1994, ele continuou sendo o destaque do Cruzeiro, foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 22 gols, e no final do ano ele já tinha marcado 44 gols em 46 jogos. Foi convocado para a seleção brasileira com 16 para 17 anos e disputou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, onde o Brasil foi tetracampeão. Porém, o técnico Parreira não o utilizou em nenhum jogo daquela Copa. Neste período, ele já havia sido vendido para o PSV, um pouquinho antes da Copa. O time da Holanda acabou comprando, e ele acabou seguindo o mesmo caminho, inclusive, do Romário. Na Holanda, o Ronaldo se destacou com 54 gols em 57 partidas. E o PSV foi o terceiro colocado do campeonato. Não ganhou o campeonato, No ano seguinte, 1995, ele já apareceu com seu primeiro problema no joelho. Após uma ressonância magnética,
uma inflamação no joelho foi detectada e ele acabou, né, submetendo a uma pequena cirurgia. Isto foi em fevereiro e a recomendação era para que ele fizesse assim um repouso. Porém, já em abril, 2 meses depois, ele volta aos treinos e volta ao time também. Porém, fica no banco de reservas, irritado com o técnico Dick Advocaat, que era o técnico lá do time da Holanda. Apesar dos interesses dos italianos, ele acaba sendo negociado com nada mais, nada menos do que com o Barcelona, né? A transação foi feita por 20 milhões de dólares e no começo de 1996 o Ronaldo aparece vestindo a camisa do Barça. Bom, marca 17 gols em 20 partidas e no final do ano é premiado com a Bola de Ouro como o melhor do mundo, sendo inclusive o jogador mais jovem, com 20 anos apenas, a receber esse prêmio, a Bola de Ouro, o melhor do mundo, exatamente. Bom, ainda nessa temporada ele marca 34 gols em 37 partidas, né? E ganha inclusive a Copa do Rei e a Recopa Europeia, né? Agora, de repente, inesperadamente, ele acaba se transferindo para a Inter de Milão, né? Que pagou a multa rescisória de 32 milhões de dólares. Isso já no ano seguinte, 1997. A Inter estava, inclusive, há 7 anos sem ganhar um campeonato sequer, né? E ele entrou usando a camisa 10, porque a 9 já estava comprometida. Foram 25 gols na temporada, exatamente, pelo campeonato italiano. E, acredita, ele foi novamente eleito o melhor do mundo, Bola de Ouro, né? E nesse período aí recebeu, inclusive, o apelido de Il Fenomeno, dado pela imprensa italiana, né? O time, inclusive, foi apenas vice-campeão do italiano, mas acabou sendo campeão da UEFA. E isto, inclusive, valeu a indicação para a Bola de Ouro. Bom, a temporada 98-99 não foi lá uma grande temporada, nem para o Ronaldo e nem para o time, né? Ele acabou com aquela convulsão na Copa da França, né? Depois viu, inclusive, o seu arquirrival Milan ser campeão italiano. Jogou poucas partidas, inclusive, né? E numa delas, contra o Lecce, aconteceu aquele lance impressionante, chocante, em que ele acabou estourando um joelho. Inclusive foi mostrado pela TV em todo o mundo e aparece na internet a todo instante, né? Parecia, inclusive, o fim de carreira para o Fenômeno. Porém, já em abril de 2000, ele volta a jogar e mal entra em campo contra o Lazio. No primeiro lance, o joelho volta a ceder. Daí, ele é obrigado a fazer um tratamento mais sério e mais demorado, de 15 meses. Aí veio 2001 e o Ronaldo recomeça aos poucos, né, cuidadosamente. Esta temporada, 2001-2002, foi de lenta recuperação, com ele entrando em alguns jogos, outros jogos, uns jogos sim, outros não, né? Mas em 2002, surpreendentemente, ele é convocado e volta à seleção e acaba ganhando a Copa do Mundo. Exatamente. E aí, neste ano, após a Copa, ele tenta voltar para o Barcelona. Porém, a crise financeira que rodava lá o Barcelona não permitiu que ele voltasse para lá. Daí, ele acaba assinando com o arquirrival Real Madrid por 45 milhões de euros. E que grana, hein, no meu bolso. Isto no dia 31 de agosto de 2002, e neste ano ele é eleito pela terceira vez como o melhor do mundo, mais uma Bola de Ouro. Faz excelente estreia no Real, mas no decorrer dos jogos ele sofre com várias vaias da torcida, contusões, e no final, em 2007, fez parte do time dos Galácticos, que tinha nada mais, nada menos do que Luiz Figo, Zidane, Raul, Roberto Carlos, David Beckham, né? Porém, mesmo com este elenco de estrelas, o Real não conseguiu conquistar os principais campeonatos disputados. Daí, começou a perder espaço no time e a engordar, inclusive. Então, ele resolveu deixar o Real e em 18 de janeiro de 2007, ele assina com o Milan pela bagatela de 7 milhões e 500 euros. Uau, caiu bem, né? No Milan. Ele inicia o tratamento contra hipotireoidismo, aquele negócio que engorda, sabe? Emagrece 6 quilos
deixa crescer o cabelo para se diferenciar do Ronaldo careca, né? E inicia a temporada com atraso. Ele acaba, inclusive, formando o trio com Kaká, Pato e, né, o trio Caparro. Um ano depois, em 13 de fevereiro de 2008, ele se machuca no jogo contra o Livorno e encerra a temporada. Volta para o Brasil com interesse em jogar no Flamengo, onde fica treinando e apurando a forma física. Porém, o clube não faz nenhuma proposta e aí vem o Corinthians e no final do ano, no dia 9 de dezembro, anuncia a contratação do fenômeno. Depois de alguns meses se preparando, no dia 4 de março de 2009, ele reestreia no futebol brasileiro, no jogo entre Corinthians e Itumbiara, o Itumbiara de Goiás, né, pela Copa do Brasil. Mas foi na semana seguinte, pelo Campeonato Paulista, que ele marca o seu primeiro gol, né, pelo Timão contra o rival Palmeiras. A partir daí, o Ronaldo voltou a ser o assunto na imprensa esportiva mundial, inclusive, né? Entre altos e baixos, acabou sendo campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Marcou gols importantes, sendo 23 na temporada. Entre esses gols, aquele de cobertura contra o Santos, que valeu o Campeonato Paulista. E nesse período, o técnico do Corinthians era o Mano Menezes. 2009, então, foi um ano de recomeço para o Ronaldo, porém 2010 já não foi tão feliz assim, né? As dores e as lesões voltaram e ele participou de poucos jogos, marcou poucos gols e ainda viu o Corinthians ser eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Eu estava no Maracanã nesta noite de quarta-feira, né? Mas no final do ano, com as dores e as contusões voltando, o Ronaldo viu que estava na hora de parar. E no dia 14 de fevereiro de 2011, ele anuncia a aposentadoria como jogador de futebol. Esta parceria, inclusive, foi bem assim, benéfica para o Corinthians, que era um time totalmente desconhecido mundialmente. E após a ida do Ronaldo, o fenômeno passou a ser um time bastante conhecido no mercado mundial e valorizado também. Ele conta em entrevista que já não suportava as dores e os sacrifícios e que realmente chegou o momento de parar, né? O Ronaldo ainda hoje é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos, com habilidade, facilidade, né? Sabia finalizar, tinha ótimas arrancadas e também sabia distribuir passe para os colegas, né? E não foi à toa que a imprensa italiana o chamou de Il Fenomeno, né? Após a aposentadoria, ele continuou no mundo do futebol, desta vez como empresário responsável por gerenciar carreiras de outros esportistas, inclusive o Neymar e o Ganso no começo, né? E o Anderson Silva, lutador de MMA, né? Bom, ele fez parte, inclusive, do comitê organizador daquela Copa de 2014. Atualmente, ele é dono do Real Valladolid, lá na Espanha, né? Que, inclusive, este ano caiu para a Série B espanhola, exatamente, né? O Ronaldo marcou nada mais nada menos do que 364 gols em 529 jogos oficiais, né? Ganhou 15 títulos em 8 clubes, incluindo aí a seleção brasileira, né? Ganhou 3 bolas de ouro, 3 vezes escolhido o melhor do mundo. Foram 18 anos de carreira, de 1993 a 2011. Bom, vamos lá. Em 1999 ele casou-se com a Milene Domingues, né? Aquela lourinha bonitinha, rainha das embaixadinhas, né? Com ela tem o filho Ronald, que hoje está com 21 anos. Esse casamento foi até 2004, né? Em fevereiro de 2005, o Ronaldo também casou-se, né, com a modelo e apresentadora da MTV, Daniela Ciccarelli, num casamento relâmpago e espalhafatoso, lá num castelo lá na França, né? Aí deu morrebu, o maior tititi. E 2 meses depois, eles haviam se divorciaram, né? Criou algumas polêmicas, né? Na Europa, por exemplo, ao vestir a camisa de um clube e depois assinar com o rival. Né? Mas o maior de todas, assim, a maior polêmica de todas, foi em 28 de abril de 2008, quando ele, de férias no Rio de Janeiro, convidou a travesti Andrea Albertini, né? André Luiz Albertini, na realidade, e 2 outros travestis, levou-os para um motel, né?
e acabou dando um tremendo reboliço. No final das contas, os travestis estavam tentando extorquí-lo. Deu polícia, deu justiça, deu internet, né? Tempos depois, inclusive, essa travesti acabou falecendo vítima de AIDS aos 22 anos de idade, né? Bem, só para lembrar, ele vive hoje na Espanha com a atual companheira Celina Laux, empresária inclusive, né? E tem mais, o Ronaldo é pai de 4 filhos, além do Ronald, né, com a Milene, naquele casamento primeiro lá. Depois também tem o Alexander Nazário, está com 16 anos hoje, é filho com a ex-modelo Michelle Umezu. E do casamento que ele teve de 2007 a 2012 com a empresária Bia Antoni, ele tem a Maria Sofia, de 13 anos, e a Maria Alice, que está com 11 anos de idade, né? Assim, também, né, o Ronaldo tem um punhado de outras namoradas, né? O bicho era um fenômeno também fora do campo, né? E é também um dos 3 maiores artilheiros da seleção brasileira, com 62 gols, atrás apenas do Pelé e do Bom, eu espero Neymar. que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, dê o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.